Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos discutir mais uma belíssima empresa. Antes da gente começar, gostaria de pedir para você se inscrever, deixar o like, comentar. Com certeza a gente vai aprender muito juntos. Então, sem mais delongas, primeiro eu vou fazer uma breve apresentação da empresa. Em seguida eu vou dar minha opinião, lembrando que não é recomendação, nem de compra nem de venda. Também fazer uma projeção de preço-teto e pagamento de dividendos para o ano de 2022. Então vamos lá, iniciando. A Klabin, ela é uma empresa verticalizada, ela produz as florestas. Nessas florestas, ela produz a celulose, transforma em papel e agora está atuando bastante na transformação dessa celulose e papel em embalagens, que tem um maior valor agregado. Então dá para a gente ver que a empresa atua em todas as frentes e com isso ela agrega valor no produto que ela produz, que é excelente. Então a Klabin ganha dinheiro dessa maneira, ela planta as florestas em áreas próprias, extrai dessas florestas a celulose que ela precisa para produzir os papéis, as embalagens e vende também a celulose. Vendo um pouco da Klabin em números, é uma empresa centenária, tem 123 anos de mercado, possui 23 unidades industriais, mais de 20 mil colaboradores. É simplesmente uma gigante do setor, uma das duas maiores empresas de papel e celulose do Brasil e da América Latina. Então é um monstro essa empresa e no momento a gente vai ver que a cotação dela está enfrentando umas quedas, né, mas que os resultados da empresa estão melhores do que nunca. Então, quando a gente olha para os destaques, a gente vê que já tem uma contribuição da primeira máquina do projeto Puma 2, lembrando que são duas máquinas, essa segunda máquina está para terminar a construção dessa máquina em outubro, se não me engano. A gente tem um ROIC excelente de 18,6%. A Klabin é uma empresa que tem uma dívida grande, mas a gente vê que ela é uma empresa que consegue crescer, consegue gerar valor para o acionista mesmo com uma dívida grande. É uma das poucas empresas que a gente vê isso acontecer. Isso é uma coisa que chama muita atenção, porque ela não precisa de capital próprio e ela tem um rating muito alto para poder captar crédito barato, investir no seu crescimento. No momento ela está em desalavancagem, ela já esteve bem mais endividada. Por exemplo, no segundo TRI de 2021 era 3,6 vezes o EBITDA, a dívida, e agora já está em 2,7 e está diminuindo. Tem um cronograma de amortização, depois vocês podem entrar no site e ver com mais detalhes, mas assim, eles estão com uma situação bem controlada. Nós temos o projeto Puma 2 com 47% de execução, ou seja, ainda tem mais EBITDA para entrar aqui a partir desse projeto. Então tá excelente o resultado. Entender como que acontece o volume de venda, ainda a celulose ainda é muito importante com 42%, mas a gente já vê um crescimento das embalagens, né, que são produtos de maior valor agregado, e também de cartões, que mostra que a Klabin ela quer realmente se tornar forte em todas as suas frentes, o que é excelente. Com relação aos custos, que é uma coisa que eu acho importante para a gente poder projetar esse EBITDA, a gente tem que entender quais são os custos dessa empresa. Então, a gente vê que um custo grande com o pessoal, né, que a inflação com certeza vai afetar bastante reajustes salariais, etc. Mas nós também temos o custo alto com fretes e com aparas, né, que corresponde aqui a quase 40% do custo total da empresa. E as aparas a gente observa uma queda no preço das aparas nesse primeiro semestre de 2022 enorme, na ordem de 50%. Com essa queda nos combustíveis, que eu pessoalmente não acredito que vai durar por muito tempo, mas com certeza nos próximos 2 trimestres isso aqui vai ter um impacto positivo, porque vai baratear o preço do frete. Os químicos e energia elétrica são eletrointensivos. Então, a gente pode entender que é uma empresa eletrointensiva, ela gasta muita eletricidade na produção de toda dessa celulose e desses papéis. Como a gente está tendo uma crise energética na Europa, o preço da energia vai subir, vai continuar subindo, caso a guerra não termine. E com isso, que não vai afetar a Klabin, claro, né, porque nossa energia, nossa matriz brasileira é hídrica, é renovável, mas vai afetar a Europa, então com certeza eu acho que isso vai impactar no preço da celulose, que vai subir, vai ficar vantajoso na questão dos químicos aqui da energia elétrica para a Klabin. E a gente também pode ver que tem outros custos aqui, mas que numa visão geral, os custos não vão evoluir tanto que vai trazer mais vantagem para a Klabin, a dinâmica que está acontecendo agora, por conta da crise energética, da celulose ser eletrointensiva, então a tendência dela de subir de preço, porque as fábricas na Europa vão fechar. Fretes, eu acredito que vai cair inicialmente, mas depois vai voltar a subir, e as aparas que caíram 50%, então vai ter uma redução significativa. Considerando tudo isso, o custo da Klabin ele não tende a subir, pelo contrário, ele tende a cair.
o que vai gerar mais EBITDA e lucro líquido. Desde março de 2021, a ação enfrenta uma queda, saindo aqui praticamente dos R$ 6 e agora estando a 3,77, o que eu considero um valor ótimo por conta das projeções que a gente vai ver a seguir, mas só mostrando que isso aqui pode representar uma oportunidade. Na comparação anual, se a gente comparar o dividend yield, está excelente, né? Porque a Klabin teve alguns prejuízos e o estatuto dela impediu que ela pagasse muitos dividendos em 2020 e 2021, então a gente vê esse dividendo baixo aqui nesses 2 anos, mas a média dela sempre foi de pagar pelo menos aí 4% de dividend yield e atualmente ela está pagando 7,33, então a gente vê que está acima da média. Gosto muito de olhar PL, mas a gente tem que olhar principalmente o EV/EBITDA, porque a gente vai ver que os dividendos da Klabin, eu vou mostrar a nossa projeção de EBITDA, a empresa mesmo fala que a política dela é distribuir relacionado ao EBITDA. Então a gente vê que esse indicador, o EV/EBITDA, ele só vem caindo ao longo dos anos, ele está no menor nível histórico, o que é excelente, porque significa que a empresa está ficando mais barata em relação ao que ela gera de resultado. E outra coisa que chama muita atenção é o ROIC da Klabin, que era um ROIC de 8% aqui em 2013 e chegou em 2022 com um ROIC nos últimos 12 meses de 13,75, uma evolução muito boa nesse ROIC, o que mostra que a empresa está ficando cada vez mais eficiente. Esses dois indicadores aqui eu acho que são, esses três, né, que a gente discutiu aqui, acho que são fundamentais na avaliação dessa empresa. O ROIC aqui, a gente consegue ver que isso aqui eu tirei do RI da Klabin, eles têm um valor até mais alto, de 18,6%, ou seja, o ROIC em ascensão. Eu não acho que ela vai conseguir chegar a 25, 30, 40% de ROIC, mas um ROIC de 18,6% é excelente, né? Não tem do que reclamar desse ROIC. E pensando no EBITDA, para depois poder fazer alguma previsão em dividendos, a gente vê que o EBITDA da empresa vem batendo recorde atrás de recorde nos últimos anos, chegando em 2022 com o EBITDA ajustado de quase 7 bilhões, né, que a gente vê aqui. Pensando que esse EBITDA no primeiro semestre, a gente pode ver aqui que foi quase 2 bi e 1,7 bi, a gente projetar um EBITDA baseado nos preços da celulose, né, que eu não acredito que eles vão cair por conta de tudo isso que a gente discutiu, por conta principalmente da guerra da Ucrânia, do barateamento do preço das aparas, eu acredito que esse EBITDA aqui vai conseguir se manter, pelo menos se manter, mas eu vou ser conservador e projetar um EBITDA de 7 bilhões, um EBITDA ajustado de 7 bilhões. Como a própria empresa já delibera que na maioria das vezes ela paga 20% do EBITDA ajustado, apesar dela falar isso, eu fui verificando os últimos dividendos e eu cheguei no número de 25% do EBITDA. É o que ela tem pago. Então, apesar dela declarar 20%, ela tem pago 25% do EBITDA e com isso a gente consegue chegar no valor de 1,75 bilhões para 2022 em proventos, né, que seria 25% desse EBITDA ajustado. Como a Klabin tem 5,6 bilhões de papéis, a gente chega num dividendo projetado de 31 centavos por ação. Então, uma empresa que paga com recorrência, né, anuncia o resultado e já paga. Para quem tem uma carteira previdenciária e gosta desse tipo de empresa, eu acredito que possa ser uma oportunidade sim. Pensando em preço teto, lógico que mais uma vez isso aqui não é recomendação, né? Isso aqui é um preço teto pessoal. Eu, na minha carteira, a Klabin representa 4% das ações de toda a carteira. E eu tenho um preço teto pessoal. Como a taxa de juros está um pouco mais alta, eu prefiro considerar 8%, uma taxa de retorno aceitável, chegando nesse preço teto de 3,90. É um preço teto pessoal meu para essas ações, mas se esse EBITDA continuar subindo, com certeza a gente vai ter que reajustar isso aqui. E no momento a ação está custando 3,77, ou seja, abaixo do preço teto, ela já estaria aí possibilitando um aporte. Minha posição atual é de 3.800 ações, a um PM de 4,37, então fazer um aporte agora vai ser benéfico, porque vai puxar esse preço médio para baixo. E a renda projetada dessa carteira, com 3.800 ações para 2022, é de R$ 418. Lembrando que já foi pago, né? Desses 31 centavos já foram pagos 20 centavos, ou seja, sobra 11 centavos aqui até o final de 2022. Mas isso é relevante, se a gente pensa, a gente tem que pensar no EBITDA no longo prazo. É uma empresa que está crescendo o EBITDA ano após ano, então mostra que a empresa está comprometida e eu não vejo um cenário ruim para a celulose que possa prejudicar isso. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês gostaram, mais uma vez, deixa o like, se inscrevam. Vamos juntos aí aprender cada vez mais. Um abraço a todos.